Olá, hoje é o dia 27 de fevereiro. Bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Nosso primeiro texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A importância, então, de conhecermos a maturidade para chegarmos à plenitude de Cristo. Esse tem sido o nosso tema durante alguns dias, quando estamos estudando, então, Efésios capítulo 4. A maturidade é importante porque a maturidade vai te dar um discernimento para que você possa entender qual é a vontade de Deus e não dar ouvidos a toda palavra que surge nesse mundo tenebroso. E ele está dizendo aqui que muitas das vezes a gente procura os falsos profetas porque eles vão falar aquilo que a gente quer ouvir. E às vezes aquilo que o Espírito Santo te diz, você não quer ouvir. Porque quando o Espírito Santo te fala, ele vai falar porque ele sabe que a gente precisa ouvir a sua voz. E muitas das vezes a gente precisa mudar, mas a gente não quer mudar. A gente quer, às vezes, ficar tranquilos no nosso canto, fazendo aquilo que a gente bem quer. Mas nem tudo que você bem quer é bom para você. Há caminhos que parecem serem bons para o homem, mas o fim desses caminhos não é bom. Então, por isso, nós precisamos estarmos atentos àquilo que diz o Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Está escrito. Mateus 24 e 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse texto do capítulo 24 está falando, inclusive, dos finais dos tempos. O verdadeiro final dos tempos. Porque, segundo o Novo Testamento, já estamos nos finais dos tempos, desde que Cristo veio a essa terra e morreu e ressuscitou. Surgirão falsos profetas, surgirão falsos cristos. Olha que incrível. Falsos cristos. E o que esses falsos cristos vão fazer? Eles vão fazer sinais e prodígios. Nem todo sinal e prodígio é bom, e nem todo sinal e prodígio vem de Deus. Porque, inclusive, para enganar o povo, esses falsos cristos e esses falsos profetas vão operar sinais e prodígios. Até mesmo os feiticeiros do faraó imitaram as pragas do Egito e fizeram também bastões se transformarem em cobra. A árvore se conhece, disse o Cristo, pelo fruto. Não pelo prodígio, mas pelo fruto. Pela operação do amor de Deus na vida da pessoa. É importante estarmos atentos, mas se você não tiver esse discernimento que você consegue através da maturidade, do conhecimento de Cristo, você pode ser enganado. Então é por isso que esse texto está nos exortando a tomarmos cuidado. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20 e 21, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsidade chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Esse é o final da primeira epístola de Paulo a Timóteo. A graça seja com você também. Só que a nossa meditação ainda não terminou, ainda temos mais um texto. Mas interessante aqui que ele está dizendo que o Timóteo precisa guardar o depósito. O depósito que foi confiado ao Timóteo aqui é o verdadeiro evangelho. Porque se existe o verdadeiro evangelho, é porque existe também um falso evangelho. Paulo nos diz em Romanos capítulo 3, verso 3, que o evangelho fala de Jesus Cristo. O evangelho é sobre Jesus Cristo. Se você ouvir qualquer outra mensagem que não fale de Jesus Cristo, que não coloque Cristo no centro, é porque é um falso evangelho. O que é falso produz aquilo que é falso. A mentira só produz a mentira. A verdade de Deus produz a verdade em você. Então você precisa dessa maturidade. É por isso que a graça de Deus colocou à nossa disposição uma série de coisas, uma série de dons, de frutos, para que possamos conhecer a plenitude de Cristo e alcançarmos essa maturidade. Sede perfeitos, diz o Cristo, como meu Pai é perfeito. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor, citando a palavra do Senhor. Precisamos ser perfeitos em Cristo e santos em Deus.
para que possamos conhecer essa plenitude de Cristo. E só conhecendo a plenitude de Cristo, você vai poder discernir aquilo que é bom e aquilo que é falso. Colossenses capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se a sua vida não é baseada naquilo que é segundo Cristo, não vai dar certo. Talvez você já tenha percebido que não tem dado certo. Você tem sido uma pessoa religiosa durante muitos anos, mas continua na escuridão. Porque você precisa entregar a sua vida a Cristo e receber a vida de Cristo em você. Que Deus te abençoe.